Mitos e verdades sobre relacionamentos amorosos. Hoje o nosso tema gera muita polêmica, né, Mari? É Gera muita verdade. polêmica, muita discussão, enfim, né? Eu sou Ingrid Capper, psicóloga, sócia da Marim, e eu tô aqui com a minha outra sócia, Eu presente-se. sou a Mariana, sou psicóloga e também sócia da Mari. Legal. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe uma super, 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 super convidada. Não podíamos ter escolhido melhor, né? A Kelly Paim. Kelly, muito obrigada pela tua Ai, presença. gurias, eu que agradeço o convite. Um convite muito especial para falar sobre um tema que eu adoro, então acho que vai ser um momento bem bacana. Ai, que É, legal, legal. Kelly. Muito obrigada. Eu sei que é sempre difícil, né, parar a agenda assim no meio da semana para vir. Então, eu já quero te agradecer. Deixa eu apresentar aqui um pouco quem é, né, a Kelly. A Kelly também é uma colega psicóloga, mestre em psicologia clínica, terapeuta do esquema, certificada pela International Society for Schema Therapy, especialista em terapia cognitivo-comportamental, vice-presidente da Associação Brasileira de Terapia do Esquema, tem mais de 15 anos aí de experiência clínica, atendendo indivíduos, casais e famílias, e autora de diversos livros da área de terapia do esquema, inclusive um deles está ali atrás, né? Não é propaganda, tá, Kelly? Eu realmente estou lendo. Ai, que Foi legal! pura Fico coincidência, feliz. então, né? Uma super satisfação te ter aqui, né? E eu já vou deixar aqui, depois eu vou deixar nos comentários, vou pedir para colocarem também o arroba dela, é arroba terapia dos esquemas, do esquema para casais. Isso, Vou aham. colocar aqui e vou deixar aqui também nos comentários depois para que vocês comecem a seguir a Kelly. Então vamos lá, Kelly. Então a gente trouxe aqui um pouco um assunto, né, polêmico. Espero que a gente não traga muitas, né, muitas perguntas, né, polêmicas, mas enfim. Eu queria primeiro que tu começasse dizendo assim, né, na tua prática clínica, né, quais são os problemas que mais aparecem, assim, né? Aham. O que que mais chega, assim, para ti? Enfim, eu vou começar a fazer um monte de pergunta, né? Se é mais Uhum. mulheres, mais os homens, mais e quais são as principais queixas, assim? É importante só, né, Vai lá, vai lá. contextualizar que a gente vai falar muito de casais, né? A Kelly trabalha muito com Isso. terapia de casais, então o tema hoje é relacionamento, né, amoroso aí, então vamos falar bastante de casal. Ah, sim, que é, né, realmente o meu xodó. Eu trabalho com casais e trabalho também com pacientes, individualmente, mas assim, tenho sim, né, um gosto pelo trabalho com relacionamentos, que foi aí então, né, a minha trajetória de estudos. E o que mais chega, assim, hoje na verdade, o que aconteceu, acho que foi algo assim que veio, assim, depois da pandemia, onde, né, foi assim, aconteceu muito dos casais terem que ficar juntos, né, e se Hum. conectarem com muitas coisas. Aconteceu, assim, muito dos casais procurarem terapia. Então, nos últimos anos, a gente vê que tem uma procura, bem importante por casais, assim, buscando, uma ajuda profissional para melhorar a relação. E eu também atendo pacientes individualmente que também, muitos deles têm, questões referentes aos relacionamentos, queixas, dificuldades, então a gente vê que é uma demanda Hum. que tá sempre, né, nos consultórios, nas nossas vidas, nos nossos amigos. Então é uma demanda que toca nas nossas feridas, assim, né, é uma demanda que nos faz sentir. E muitas vezes, assim, os casais chegam para busca de atendimento por, estarem, assim, muito desconectados entre si, assim. Muitas vezes, porque entram em conflitos e entram em embates importantes e acabam, ficando só em modos mais defensivos e acabam se desconectando, assim, afetivamente, assim, sentindo o outro como não sendo um parceiro, sendo até um inimigo. Muitas vezes sentem algum outro casal, assim, com uma dinâmica de se distanciarem, até não entram em conflitos, em embates, mas se distanciam, também perdem uma conexão afetiva maior. Então, a gente percebe, assim, que é uma busca, assim, frequente por isso, por casais que vão se perdendo de uma conexão afetiva, uma proximidade maior. Ah, Sim, porque entendi. acho que tem aquela questão assim, daqui a pouco, né, tá brigando muito, mas ainda estão brigando, né, ainda Uhum. parece que querem lutar,
né, por aquele relacionamento. Mas aí tem aqueles que daí não falam mais, né? E A indiferença. A indiferença, né? Então, acho isso. que... Mas mesmo na luta, é uma luta muitas vezes sem uma conexão Uhum. afetiva, né? Então, Uhum. assim, são formas diferentes, muitas vezes, de se defender ali do outro, daquela dinâmica que vai para um lugar difícil, né? Então, muitos casais, às vezes, alguns entram em embate, em conflito e num emaranhamento maior pela luta, pela crítica, e outros se afastam, né? Mas a desconexão emocional, ela acontece nas duas formas, assim, Ela né? Nenhum é bom. permeia todo, né, todo o cenário ali do casal. Isso. Entendi. E assim, hoje, qual que tu vê que é o maior mito, assim, que as pessoas chegam já, né, no consultório achando alguma coisa? Eu tenho um aqui, depois eu quero te contar, né, que eu Aham. imagino que as pessoas devam te trazer, mas na tua prática clínica, o que que tu acha, assim, Kelly, que é o maior mito, assim, sobre relacionamentos que aparece, assim? Depois eu quero saber o que tu pensou, fiquei Tá, curiosa. pode deixar. Olha, tem vários, né, mas acho que um que sempre aparece é, assim, o mito de que as coisas têm que serem naturais, fáceis, sem esforço. É como assim, não, né, então as coisas têm que fluir sem esforço. Então assim, o outro tem que saber o que eu preciso, o que eu Aham. quero, ele tem que entender, né, realmente que aquilo que ele fez não foi legal pra mim. Ai, que mesmo quando eu tô conhecendo, assim, a pessoa já tem que ser aquele amor, aquela paixão, aquele conto de fadas. Então acho que tem esse mito, assim, de que as coisas têm que ser naturais, fáceis, até na questão sexual É isso que eu ia te mesmo, falar. assim, né, que assim, que com o tempo de relação, não, mas se esfriou, se não tem mais libido, então é porque realmente tem que se separar. Não, né, mas é que realmente a relação, ela precisa de uma dedicação, ela precisa de um esforço, ela precisa de uma assertividade, de um treinamento de comunicação, do casal se conhecer, de cada um dizer para o outro o que espera, o que precisa, tanto, né, no dia a dia ou na vida sexual. Então, assim, a relação, ela requer um esforço, ela requer uma, né, intimidade construída, uma parceria construída, e muitas vezes as pessoas têm essa ideia de que: "Ai, não", né, às vezes eu já escutei várias vezes: "Ah, não, mas eu tenho que desenhar então, né", como se fosse Uhum. uma coisa errada, às vezes sim, De se vez for em quando. necessário. Tu vai ter que desenhar. Sim, Aham. tem que ter um esforço intencional, né. Não vai Isso, acontecer naturalmente depois de algum tempo, né. Então tu tem que isso. fazer um movimento, tem que ser aquela coisa mais provocada, né. Isso, até no início, né, como eu falei, da Isso. relação, porque às vezes as pessoas têm essa Ah, ideia, tá. assim, de que: "Ai, então eu tenho que já me apaixonar no primeiro momento, tem que bater e ser uma coisa", e às vezes não, né, Começa devagar. começa devagar, vai conhecendo a pessoa, vai melhorando a relação, e aí sim, né, a atração, o amor, né, ele vai sendo construído, né, não é num primeiro momento. Então, as pessoas têm esse mito de que: "Ai, tá, não, tem que ser ali, bateu e levou", né, e não Uhum. é E até uma assim. coisa meio infantil, né, pensar que é É. assim que vai acontecer, que nem numa novela, né, que nem É, no exatamente, é é. infantil. E vou dizer mais, né, na verdade é o contrário, né, quando começa com Ah, sim. muita paixão, com muita química, é até um pouco perigoso, porque é um sinal de alerta, porque é o nosso padrão conhecido, assim. Então, às vezes, é um padrão conhecido que, de alguma forma, até não foi bom pra gente na nossa vida, nossos padrões familiares, e aí a gente se atrai por padrões que não vão ser tão bons pra gente, mas que dá aquela paixão, aquela Sim. química, né. Então, às vezes, nem é bom que seja Hum. tão fácil, tão Avassalador. intenso, né, no primeiro Tão momento. avassalador, E exatamente. isso é uma coisa que as pessoas acabam caindo nessa cilada, né. Que talvez elas queiram isso, né? Aham. Porque eu acho que a mídia vende isso, aí tu vê nas redes As sociais, é isso, redes, então, os tipo, os filmes. filmes, os Isso. seriados e Uhum, não sei o quê, aquela coisa, tipo, mas a vida real uhum. não é Não assim. é assim. Eu ia até te comentar, né, aquela história do meu mito. Eu percebo que, às vezes as pessoas, embora eu não tenha trabalhado com clínica, né, especificamente, durante muito tempo, elas me procuram sempre pedindo indicação de psicóloga.
E eu percebo que um dos mitos é que a psicóloga vai resolver o problema do casal, Aham, né? também tem isso. Aquela coisa de assim, né? Agora tudo vai. A gente precisa de uma terapia de casal, né? Porque isso vai Aham. resolver. Acontece muito dessa expectativa. Acontece duas coisas. Uma é essa, e aí chegam assim, como se o terapeuta fosse juiz, assim, né? Quem que tá certo, quem tá errado. Tipo, olha o que ele tá dizendo, olha o que ela falou. Tô vendo, ó, tô te dizendo, olha o que ela faz. Nossa, não sei o que, tá vendo? Eu tinha uma professora que era muito engraçada, ela falava que a única coisa que a gente sabe quando o casal chega é que eles vão estar no telefone ocupado. Claro, o telefone, né? Na outra época, né? Que é o tu. Que é assim, ó, é sempre tu que tá errado, é olhando pro outro, né? Então, eles vêm com essa ideia, assim, de que o terapeuta vai dizer que o Isso. outro tá errado, e aí o outro vai mudar, e aí vai estar tudo resolvido. Só que isso é um belo engano, porque o terapeuta vai ajudar a olhar para dentro, cada um olhar para suas sensações, né? Para suas crenças, né? Para sua história, para as coisas que mexem em cada um, para conseguir então depois organizar isso e colocar para fora de um jeito mais assertivo. Mas não é assim, é só julgando o outro, mas essa é uma ideia que se tem. E a outra ideia Isso. também que se tem é que ou arruma ou separa, né? Assim, uma coisa de que também pode gerar uma separação. Às vezes tem alguns casais que têm esse receio, assim. Vai pra terapia, separa. E também não é o objetivo da terapia. Pode acontecer, né, do casal chegar, né, a uma conclusão de que realmente não tem mais nada que prenda eles naquela relação, mas não é o objetivo da terapia, né? Mas tu acha que chega, assim, aqueles com ou vai ou racha? Ou tipo assim, agora a gente vai voltar a ser aquele casal de antigamente, super apaixonados, não sei o quê. Ou tipo, não, então se não voltar aquilo, já As era. Tem as expectativas são pessoas altas, que né? que chegam assim, mas esse já é um ponto a ser trabalhado na terapia, né? Vamos alinhar as expectativas aqui de qual é o papel da terapia do casal. E aí a gente já vê o funcionamento da pessoa, né? Que daí também isso acaba sendo difícil, né? Sim, isso aí que tá contribuindo eventualmente até para Até para os problemas os problemas conjugais. que eles têm, né? E Uhum. me diz uma coisa, Kelly, tu acha que na tua experiência amar é o suficiente para manter uma relação? Ótima pergunta. Não é o Não. suficiente. Não é mesmo. Então, muitas vezes os casais chegam assim com problemas, com um padrão de uma dinâmica relacional muito insatisfatória, muito prejudicial, onde eles acabam, assim, realmente se ferindo muito e muito atrapalhados naquela dinâmica, no ciclo que acontece. E muitas vezes o problema não é falta de amor, né? Às vezes mas a maioria das vezes Não é. não é falta de amor. É uma dinâmica que se estabelece ali pelas inseguranças, pelas feridas emocionais de cada um, que acabam sendo reativadas ali na relação, e eles entram em mecanismos assim defensivos um com o outro, né? Eles acabam se defendendo porque sentem a dor, sentem o machucado, e nessa defesa eles acabam entrando num ciclo de defesas e acabam indo para um lugar bem ruim assim dentro de uma dinâmica de relações e acabam realmente se afastando das necessidades emocionais. Mas muitas vezes, realmente a maioria dos casos não é falta de amor. Sim. É a dinâmica que tá gerando, né, os problemas. Você ia comentar alguma coisa? Não, eu ia perguntar daí a questão assim, daí o que tu percebe, por exemplo, que leva para separação, assim, quais são os casos que acontecem no consultório que acabam. É que quando essa dinâmica, né, é insatisfatória e às vezes realmente bem destrutiva, acaba permanecendo por mais tempo dentro da relação, o casal realmente vai se perdendo. Aí chega uma hora que não tem mais o que prende, né? E às vezes também, é uma coisa que vai parecer meio estranho que eu vou falar, mas às vezes o que tá prendendo é a dinâmica Disfuncional. disfuncional. Uhum. Né? Então, assim, tem amor, tem carinho, mas essa dinâmica disfuncional é o que mais prevalece ali dentro do que eles são acostumados, do que muitas vezes eles já aprenderam na história deles, na vida deles, é o que eles são acostumados, e aí aquilo tá aprendendo. E aí, às vezes, vem pra terapia, aquela dinâmica Caótica. muda, né? E aí
realmente daí eles percebem que daqui a pouco o que estava aprendendo mais era essa dinâmica, e eles já ficaram tanto tempo assim, que aí sim o amor ele vai se desgastando, e aí o vínculo ele vai ficando menos forte, vai ficando mais enfraquecido. Então, geralmente, o que leva o casal para a separação é quando realmente eles se mantêm nesse padrão por muito tempo, e aí sim, daí esse vínculo ele vai se enfraquecendo, e aí quando vai fazer terapia, daí já não tem muito o que segure ali, né, no vínculo, no amor, porque também é algo que precisa ser construído, que precisa ser reforçado, então às vezes acontece isso, né. E então, pode acontecer, Kelly, de o relacionamento está sendo sustentado por algo disfuncional, quando há a quebra desse esquema disfuncional aí, não sei, Uhum. enfim, essa dinâmica disfuncional, aí perde o sentido e acaba o Uhum. relacionamento. Ou seja, Acontece. pode acontecer isso aí. Acontece. O casal se alimentava disso, era É. aquilo ali que prendia, porque era É. aquele padrão que eles estavam acostumados. Acostumados, né, então nós seres humanos, né, a gente tem essa tendência a manter aquilo que a gente conhece, por pior que Isso. seja, né. E aí a terapia ela é uma alternativa muito importante, né, de poder se dar conta, mudar esses padrões, né, deixar esses padrões mais desadaptativos, mais disfuncionais para trás, né, e seguir novos padrões. E às vezes o casal fica: "Tá, e agora?", né. Alguns casais super, né, acho que a maioria flui e Consegue. vai para um lugar bem bacana e diferente, e conseguem, né, se manter, né, num funcionamento bom, num ciclo mais positivo, e outros, né, às vezes realmente não conseguem se manter. Você já conhece a Marin? A Marin é uma plataforma de apoio psicológico para momentos pontuais. Uma nova forma de se conectar com psicólogos focada em escuta qualificada e prática. Apoio emocional para quem está passando por situações delicadas. Quer saber quando a Marin for lançada? Então clica aqui no link da descrição. Uhum. E a questão, assim, por exemplo, de traição, né, Uhum. como é que surge isso? Tem casal que consegue, né, Uhum. retomar, como é que Esse é um ponto bem importante, assim, né, essa questão da traição, tem casais que se mantêm, né, que conseguem, reparar, né, essa ferida, essa dor, com certeza, assim. Mas vamos dizer assim, é um trauma na relação, Hum. né, é um trauma. Então pode acontecer de 2 formas, às vezes a traição, ela já tá na dinâmica do casal, ela já é recorrente, já é um tema, já é algo que já tá nesse padrão disfuncional que a gente estava falando, né. É uma Tá. estratégia muitas vezes, né, de poder, uma estratégia às vezes até mais evitativa, de fuga. Tem que é muito nocivo para a relação, né, a traição sempre é muito nocivo para a relação. Mas às vezes já tá dentro desse padrão, né, do relacionamento disfuncional. E outras vezes ela acontece por um motivo específico, ela acontece, né, sem ser um padrão, acontece por realmente um dos 2, né, dar essa vacilada, e aí realmente há uma quebra, assim, né, há uma ferida de apego, há uma quebra da segurança, abala mesmo, é como se fosse um trauma mesmo na relação. E aí se tem um processo, assim, até reparar isso. Então, muitas vezes, eles buscam terapia para conseguir reparar essa ferida e às vezes demora algum tempo, precisa ser falado, precisa ser, né, realmente ventilado todas as emoções que envolvem isso, né, precisa ser de alguma forma, né, reparado ali pelo outro, com remorso, com sentimento, há uma troca e uma experiência, né, emocional Que de deve ser bem troca doloroso, bem né, Kelly? doloroso. Mas ela é possível e muitos casais eles vão precisar de ajuda, assim, isso que eu acho que é uma coisa legal, assim, de falar, né, porque, muitas vezes sozinhos, né, acaba sendo mais difícil de levar, mas com ajuda, assim, tem formas mesmo de reparar essa ferida. Uhum. É possível reparar. É possível reparar, né, Uhum. como eu estava falando, e principalmente se não for nesse padrão, né, Claro. recorrente Se for uma de uma dinâmica relação, já. aí sim, também a terapia vai mudar todo esse padrão, vai ajudar o casal a trabalhar esse padrão, né. Mas se é um trauma específico de um acontecimento, né,
realmente, assim, precisa dar um olhar especial ali para esse trauma, para, né, que o casal consiga levar. Sim. Mas realmente é um dos motivos também que acontece Também separação, também né. aparece. E nesse assunto, assim, né, de traição, enfim, e outra pessoa, né, existem alguns casais que aí é bem opinião, né, que eu vou trazer um tema polêmico aqui, depois ela vai me Ótimo, matar. adoro, Mas é que tinha adoro. interpretado isso. Mas assim, casais que eventualmente abrem a relação, isso facilita uma dinâmica mais, conturbada no futuro? Não tem nada a ver, depende das pessoas? O que que tu vê acontecer, assim? O que que tu acha? Olha, assim, é um tema bem importante, bem atual, né, gurias? Eu acho que é algo que a gente precisa falar, precisa estudar, que a gente está ainda patinando, assim, começando a Entender. entender, né? Eu acho que até os casais, às vezes, até têm receio de trazer para os profissionais ou de buscar ajuda, porque ficam com medo de um certo preconceito, de uma certa Uhum. rigidez em relação a isso. E isso é um tema que a gente precisa falar, que a gente precisa olhar, precisa estudar. Tem poucos estudos ainda, né? E poucos autores que falam disso. Mas é algo que, assim, pode ser uma alternativa para o casal, né? Então, assim, não tá. O que vem se vendo, assim, até em termos de estudos, é que não é necessariamente um desfecho Ah, tá. problemático, tá? Então, assim, não é uma regra, tá? Então, assim, a gente precisa olhar aquele casal naquela dinâmica que eles têm e entender essa decisão dentro daquela dinâmica, dentro dos motivos pelos quais eles estão escolhendo, né? E ajudá-los a pensar, quando vem para o profissional, né, para ajudar a pensar bem, entender o porquê, entender se os dois estão na mesma linha, estabelecer bem o contrato, entender bem o contrato, né. Então, esses dias um paciente meu que decidiu, né, junto com a a esposa, né, a abrir a relação, e ele estava trazendo na terapia: "Ah, tá, mas eu fiquei com uma dúvida, né". Aí ele disse, agora eu não me lembro qual era a dúvida, mas era uma coisa, assim, super importante de terem definido, de terem entendido, Ah, se era será se eu vou ter que avisar antes, se eu vou era umas coisas, assim, muito uma básicas, regra, uma né? regra que precisava ser estabelecida. Então, muitas vezes isso não pode acontecer numa conversa. Não é de uma conversa, né, Hum. são muitas conversas e pensar junto, entender como é que fica para um, como é que fica para outro, entender o melhor formato, né. Então, é algo que sendo feito, né, de um jeito saudável, conversado, falando dos seus sentimentos, das inseguranças, dos medos, né, pode ser feito de um jeito que tenha um desfecho bom. Então, Uhum. esse não é, vamos dizer assim, uma variável determinante Para o fim. para o fim ou para uma disfuncionalidade, não é essa a variável, né, não é, pode ter, né, um relacionamento fechado e ter uma dinâmica super Doentia. desadaptativa, Uhum. né. Então, a resposta é: não é uma variável que vai determinar um desfecho negativo, desde que feito de um jeito saudável, né, que o casal consiga ter uma clareza, uma abertura das 2 partes para conversar, para entender, para falar de sentimentos, né. Então, Tem que ser Ótimo. pode ser bem contratado. bem contratado. Uhum, Bem Porque a gente contratado. vê muitos tipos, né, tem agora aquele, don't ask, don't tell, né, que é uhum, o assim, faz e eu não quero saber. uhum, Tem outros casais que a gente vê assim, não, quero saber que a pessoa saiu, não quero saber uhum, com quem, mas, né. uhum. Ou alguns estabelecem, olha, pode sair, mas com fulano, beltrano, ciclano não pode sair, né. Então a gente Tem vê uma série de assim, regras. tem É. uma série de combinações, daí de vez em quando acaba que um tem o relacionamento aberto e o outro não, né. Então, Ah, é, não é. ficou bem entendido entre o casal, É. então também tem isso, né. Também tem isso. Então, realmente pensar, realmente como é que fica o melhor formato para os 2, né. Uhum. E aí sempre lembrando disso, assim, né, que são, né, 2 pessoas que estão recontratando, né, ali, então que tem que realmente pensar, né, como é que vai ficar para as 2 partes, né. Aham. E uma coisa assim, eu não sei se eu tenho uma sensação, né, que a gente conversava antes de começar aqui, que atualmente eu tenho uma sensação de que os meus pais,
eles aguentavam muito juntos, Uhum. né? Então, assim, eu me lembro, assim, de qualquer coisinha, eu dizia, ai, mãe, tá, mas então qualquer coisa tu separa, né? Uhum. E aquilo para minha mãe era assim, não, mas isso não é uma realidade possível, né? E hoje a gente vê, não sei, eu sinto que é o contrário, eu sinto que nós somos pro outro oposto. Né? Uhum. Tu sente essa mudança com o tempo, de que as coisas estão mais líquidas, né? Que nem se fala, que as coisas estão Aham. mais assim, qualquer coisa já não tem muita paciência. Acho que tu já comentou isso um pouco, né? Uhum. Sobre disponibilidade, que as coisas não vão acontecer naturalmente, né? Claro, eu acho que sim, né? Eu Uhum. acho que a gente tá tendo menos tolerância em todos os sentidos, assim, menos tolerância à frustração, menos tolerância, né, ao desconforto. Então eu Uhum. acho que sim, eu acho que e essa possibilidade, assim, é mais fácil, né, de uma separação, de um distanciamento, que não é nada fácil, né, mas que pode ser um desfecho super bom para o casal, a separação, né, porque acho que isso também é uma coisa importante, assim, Uhum. pode ser uma coisa boa para o casal. Mas eu acho que sim, eu acho que tem muitos, né, a sociedade ela tá mais, assim, com menos tolerância à frustração, né. É, Tu acha que tem alguma coisa a ver com gerações? Tu percebe que isso tá mais nítido em casais mais jovens e que casais mais maduros ainda têm uma tolerância maior? Como é que tu vê? É, eu acho que sim, né, de uma forma geral, acho que todo mundo, assim, que está vivendo nesse momento, Está percebendo. a gente tem, né, por tudo que envolve a gente não precisar mais esperar as coisas, a gente tá sempre, né, realmente a gente tem menos tolerância à frustração hoje, né. Então, né, Uhum. as fotos, né, aquele exemplo disso, né. Então antes, né, que a gente tinha que fazer? A gente tinha que tirar todo o filme, mandar revelar, esperar vir a foto, Não né. sabia como é que era a Foi foto. às vezes queimava tudo, outras Isso. vezes, vinha até umas fotos horríveis, então e hoje, meu Deus, olha quantas fotos a gente tem no nosso rolo de câmera. Sim, tu consegue ver na hora, já ver Na como é que hora, saiu, tu pode corrigir, apagar, tu consegue corrigir, corrigir. E até eu ia te editar. perguntar isso, eu ia te perguntar isso, né, o que que eu percebo, assim, nós estava comentando sobre amigas solteiras, né, Uhum, e a facilidade também com que a sensação que eu tenho, principalmente de aplicativos, talvez eu não sei que se isso deve chegar para ti também uhum. bastante, que é a sensação que eu tenho que é um menu, né. É. Então Também a tem pessoa está isso. sempre atrás de quem é o melhor. Então eu estou aqui com a Mari, mas eu Uhum. já estou olhando para ver se não tem ninguém melhor, né, para ver se eu não estou achando ninguém mais interessante, né, as coisas se tornaram um pouco mais fáceis, né. Exatamente. E eu concordo, assim, eu acho que a experiência também que as pessoas que usam esses aplicativos têm, e aí realmente acabam é tudo realmente muito rápido, né, muito fácil, então eu já posso sair com uma, com outra, com um, com outro, cada dia posso sair com um e posso falar rapidamente, posso encontrar rapidamente, mas ao mesmo tempo isso vai dando uma Hum, exaustão, um cansaço, hum. né, então também quem usa aplicativos tem essa facilidade, eu concordo, isso é um exemplo, né, Sim, dessa ficou intolerância, mais né, que fácil. da frustração, ficou Isso. mais fácil de: "Ah, tá, demorou para responder ou me frustrei com isso, ah, vou para o outro", né. Isso. Então, mas ao mesmo tempo, lá pelas tantas, a pessoa vai tendo uma exaustão daquele monte de possibilidades e daquele monte de frustrações, porque acaba eu vou tentar não me frustrar, mas eu acabo me frustrando, porque daí eu realmente vou ficando muito líquido, acho que tu usou esse Isso. termo, assim, né. E aí daqui a pouco as pessoas precisam sair, né, do aplicativo, "Ah não, dá um É, bem tempo", isso. né, porque vai dando uma exaustão também disso, mas eu concordo com isso, acho que é um exemplo, né, do nosso momento atual, né. Sim, Sim, é o meu marido que fala assim: "Ah, antigamente a gente pegava na mão, conversava, tinha que chegar na É. guria até agora sim fica aquele menu assim, tchum, tchum, não gostei, ah, gostei, pum, deu Uhum. match. deu match, tá, vamos sair", fica ali de conversa, daí Uhum. sai, daí aí fica eu acho que fica essa angústia assim, daí não ligou, não mandou mensagem, ah, Uhum. agora não quer mais, e não sei o quê, aí vai pra outro, aí acontece a mesma coisa, aí tu fica acumulando, né, Exatamente. esse monte, assim, de frustração e É. tudo mais que gente, né, vão ali no olho, conversando, Uhum, conhecendo, mas uhum. também cada dia daí mais difícil, né. Cada dia mais difícil, né, mas realmente daí acho que volta para aquilo que eu falei do mito inicial lá, assim, quanto realmente, assim, é difícil para as pessoas se aprofundar mais e com tudo que tem direito não se aprofundar, né. Que Pois é. também é sentir, também é
se conectar com algumas dificuldades, com algumas Encarar a realidade, né? inseguranças, Uma encarar a dificuldade de encarar a realidade. realidade. Uhum. Encarar a vida como ela é, né? E muitas vezes nos aplicativos, por exemplo, né, realmente isso, é uma vida paralela, assim, né. Isso, exatamente. E Uhum. assim, Kelly, na tua prática, assim, um pouco tu já falou, né? Mas se tu pudesse resumir, assim, o que que tu acha que mais, o que que é essencial, assim, que tu percebe para ter um relacionamento saudável, né, e duradouro, né? O que que tu Uhum. acha, assim? Existe alguma coisa? São vários elementos, né? Eu sei que não dá para resumir, mas Aham. o que que tu percebe, assim, que funciona? Tá, eu acho que é uma ótima pergunta. Assim, tem algumas coisas que são bem importantes dentro de uma relação. Eu acho que essa, disponibilidade emocional, né, isso que a gente tá falando, de tu também entender que tu vai sentir, de que tu vai se incomodar, que tu vai ter, né, todas as emoções ali dentro daquela relação, né. Então tu poder ter essa aceitação, né, tanto das tuas próprias emoções, quanto da emoção do outro, né, de que isso é, importante, né, dentro de uma relação, porque o que prejudica um relacionamento não são as emoções, são as defesas, são como a gente lida com essas Hum. emoções, né. Então, E às vezes, eu muitas vou vezes lidar Ah, reage. importante isso. criticando, eu vou lidar fugindo, me desconectando, eu vou, ligar a TV e vou ficar ali na TV, eu vou pegar meu celular. Então é como a gente lida com as emoções que é o problema, né. Então por isso essa abertura emocional, essa curiosidade empática de saber o que que o outro tá sentindo também, o que que o outro tá, né, pensando, o que que ele, né, então ter essa curiosidade, essa empatia, a validação emocional é uma coisa realmente que faz diferença, assim, dentro das relações. A gente entender que a gente vai sentir, que a gente pode sim ter assertividade no trazer o que eu tô sentindo, e isso ajuda muito na comunicação. Então, assim, ter Aham. uma boa comunicação, uma abertura emocional, uma assertividade, isso realmente ajuda muito dentro de uma Validar o que relação. o outro tá e não achar, como tu começou, né, falando, é Uhum. não achar que as coisas vão acontecer naturalmente, Não. né. Tu tem que criar ali uma rotina. Eu Uhum. percebo, eu fiz já um podcast aqui com meu marido, a gente começou a falar sobre as coisas que funcionam no nosso casamento e uma das tem 2 coisas que eu não sei se funcionam em todos, mas para mim não existe plano B, Uhum. porque é aquela coisa de não e claro, nós temos um casamento feliz, mas, aquela coisa de não ficar sempre pensando: "Qualquer coisa eu separo, qualquer coisa eu Aham. separo", É. isso aí Porque funciona. isso é uma defesa, né. Isso é fuga, Isso, né, então eu vou isso. fugir. Aham. Né, isso Uhum. funciona, e a coisa de trabalhar para o outro, Uhum. né, de assim, de deixar as coisas do jeito que ele gosta e ele fazer o mesmo, né, então Uhum. assim, todo dia pensar, isso ajuda um pouco, eu não sei, né, na minha Uhum. experiência pessoal, né, eu acho que imagino que Uhum. seja mais ou menos isso que tu tá Aham, falando, acho de que sim, validação, acho que sim. E uma né. coisa importante, assim, né, acho que para quem tá ouvindo, assim, é poder olhar para dentro também, assim, tá, o que que aconteceu aqui que eu fiquei tão irritada, ou que eu fiquei Hum. tão, né, indignada, ou que eu fiquei tão triste com o outro, o que que eu senti, o porquê que eu senti isso, né, onde é que tocou em mim. Isso. Então eu poder entender primeiro, elaborar o que que eu senti, e não reagir automaticamente me defendendo, é poder entender o que que aconteceu e às vezes até dar um tempinho, elaborar bem e depois trazer, né, o que aconteceu, como se sentiu, né. Na abordagem que eu trabalho, que é a terapia do esquema, a gente fala assim, que realmente a parte vulnerável, né, quando a gente fala o que que a gente sentiu, o que que doeu na gente, aproxima o casal, Isso. né, dá uma conexão. Agora se eu já chego atacando o outro, né, ou, né, me retirando, então tá, agora eu não quero mais saber, né, não vou mais, Uhum. realmente isso não vai funcionar e não vai comunicar o que realmente importa, né. É, eu acho que até esse se retirar, isso é uma coisa que eu faço no sentido de, não, começou uma discussão, não, ou eu fiquei muito braba com Uhum, alguma coisa, eu disse: "Não vou falar agora, porque eu tô muito irritada", uhum, e aí se eu falar, né, não vai ser legal, vai ser talvez uma forma, impulsiva, porque eu acredito muito que as palavras não têm volta, né, aham, então daqui a pouco a pessoa fala: "Ah, botou tudo pra fora", tá, mas e aí tu não levou em consideração o uhum, outro, né, tipo: "Ai, uhum, precisava botar pra fora". Eu disse: "Não, eu me recolho, não vou falar, fico guardando como
penso qual a melhor forma e momento de falar aquilo, de sentar sem a Perfeito. raiva, de estar para poder Perfeito. expor, E né? isso que tu tá falando, Mara, é interessante, porque não é se desconectar ou fugir. Não, eu vou me dar uma Isso. retirada estratégica para pensar, Isso que eu ia te falar. elaborar melhor. E aí, como tu falou, Ingrid, para trabalhar para o casal, né? Porque assim, quando um não quer, dois não mantém o círculo. Isso aí, eu sempre Então, digo assim, se isso. um conseguir fazer isso, assim, tipo, tá, eu não vou entrar nessa dinâmica aí de ataques ou de Sai defesas, disso, né? eu vou sair Uhum. para poder pensar melhor, para poder. Eu não vou alimentar isso, né? E aí que tá, porque daí, quando os casais entram, não, mas eu não vou fazer isso, né? O outro que faça, por que ele não tá fazendo? Eu não Isso, vou aí fazer. fica uma luta de quem faz menos. Exatamente, luta de Né? quem faz menos, exatamente. Isso aí. Então, eu acho que isso que tu falou, assim, né? De poder é lutar pela relação, lutar no bom sentido, né? Entendi, É. claro. Investir, né? Trabalhar, né? Como tu falou, Isso. trabalhar pela relação, porque essa relação é importante pra mim. Os dois precisam cuidar, e acho que quando um consegue fazer isso, tá? Eu vou parar. Não, vou parar esse ciclo, né, destrutivo aqui. Vou me retirar, vou pensar melhor, vou me organizar para depois alguém estar mais organizado para voltar ali no tema ou falar aquilo que é importante. Isso demora, né? É uma Uhum. construção também, É, né, Kelly? é uma É que eu acho que isso percebo também exige muito um autoconhecimento. Uhum. Até Isso. para tu poder, daí, nesse momento de se Total. retirar, tu conseguir entender o que bateu em ti, que nem tu falaste, né? Uhum. Tipo, por que eu tô sentindo isso? Uhum. Para isso, para eu chegar a essa conclusão, eu tenho que ter um autoconhecimento grande. Né? Então, Exatamente. aí as pessoas só sentem, mas não sabem por que sentem, aí Só daqui respondem. a pouco só reagem, só respondem, só reagem. Autoconhecimento é vida. É vida. Pra viu? tudo, né? Pra Façam tudo. terapia. Façam terapia. Com a Marim. Isso, exatamente. Ai, legal. Kelly, e assim, pra gente finalizar, que livros tu recomenda, assim, né? Claro que existem livros mais técnicos, né? Aham. Mas assim, para o público no geral, assim, existe alguma literatura que seja mais científica, enfim, né? Que possa Aham. ajudar aí quem tá querendo. Hoje a gente já tem bastante livros, assim, com essa proposta que eu acho muito legal. Porque nos Estados Unidos a gente tem muito isso, assim, essa proposta de livros técnicos, com embasamento técnico, mais para um público leigo, né? Isso. E aqui no Brasil a gente tinha pouco. E agora a gente, né, realmente está produzindo mais nesse sentido. Eu vou vender meu peixe, né? Vai lá, e depois a gente vai botar aqui os livros todos. Isso, então, a gente, em 2019, eu e o Bruno Cardoso, que é o meu parceiro de escrita, a gente escreveu o livro Sua História de Amor. E é um livro que é bem simples, mas muito profundo em termos teóricos. E aí realmente é um convite, né, para o leitor pensar na sua história de amor ao longo da vida, na construção, né, dos seus esquemas mentais, as suas crenças sobre relacionamentos, por que faz aquela escolha amorosa, por que mantém algumas defesas ruins, desadaptativas na sua vida. Então é um convite pro leitor pensar sobre a sua história, sobre os seus legal. padrões cognitivos, emocionais, comportamentais no relacionamento. E também ele tem dicas para mudança, dicas para relacionamentos mais saudáveis. Então, esse é um dos livros que eu publiquei. O outro se chama Armadilhas da Química Amorosa, que aí é um livro também sobre padrões de escolhas de relacionamentos. bacana. É bem bacana, assim, que mostra algumas escolhas, assim, padrões que acabam dando um match meio complicado, assim. E que não são à toa, né? Não Alguns são à matches. toa, exatamente. E aí, nesse livro também, a gente convida o leitor a pensar sobre as suas necessidades emocionais e quais escolhas seriam escolhas mais adequadas. Quando eu falo adequadas, no sentido de qual padrão de funcionamento, de personalidade do outro, porque isso também é um mito, assim, né? Tipo, o que importa numa relação? O que importa são os padrões de personalidade, o jeito de funcionar, né? Que realmente vai fazer diferença ali dentro das escolhas. Então, a gente ajuda ali também a pensar sobre isso. Legal, Tá? legal. E para quem assim, quer uma leitura e tá num relacionamento, quer melhorar o relacionamento, também tem um livro da Sue Johnson que é Abrace-me Apertado.
que também é bem bacana. Que também é uma literatura. Vou colocar depois, pessoal, vou deixar todos no descritivo aqui, para que já vou colocar os links direto também. Organizo tudo. Mari, mais alguma pergunta? Nossa, no fim, a gente não seguiu o nosso script. Que a gente falou bastante. A gente falou bastante, né? A gente fez poucas perguntas no script, mas acho que foi bem legal. Kelly, quero te agradecer imensamente pela tua presença aqui no Somos Todo Ouvidos podcast, né? Nossa segunda convidada, um prazer te ter aqui. Uma delícia de conversa. Eu também adoramos. Adorei. Muito divertido, muito leve. É, né? Passou super Adorei. rápido. Parabéns pelo trabalho de vocês. Foi um Obrigada. prazer estar conversando. Ai, obrigada. Obrigada, Kelly. Obrigada pela tua presença, pessoal. Então, ficamos por aqui. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, nos seguir e seguir também aqui a Kelly, que eu vou deixar aqui o @ dela. E até a próxima. Tchau, tchau.